Vamos lá, começando a nossa série sobre arcanos que indicam traição. A gente vai começar falando sobre o sete de copas, e aí a primeira coisa que eu acho que é muito importante, especialmente para esse tema, é ressaltar que não é sempre que aparece um sete de copas num jogo sobre relacionamento que existe uma traição, ok? A gente sempre tem que olhar um contexto. Então, assim, é muito importante entender o que significa traição. Então, se o fulano por você sente um sete de copas, isso não é uma traição. Se ele pensa sobre você um sete de copas, isso não é traição. Porque para que haja traição configurada, a gente precisa de uma atitude, não é? E sentimento não é atitude, pensamento não é atitude, tá? Dito isso, vamos entender um pouquinho por que esse sete de copas indica uma traição. Primeiro, o que a gente tem aqui, né? Quando a gente percebe que na atitude de uma das pessoas da relação existe um sete de copas, isso aqui vem por conta de um deslumbramento da pessoa. Porque o sete de copas é aquele arcano que gosta de observar os seus troféus na estante, né? Se a gente olhar ali a figura do tarô clássico de Rider-Waite, a gente tem o quê? Uma pessoa olhando para sete taças e ela está admirando nessas taças, nas nuvens. Cada uma dessas taças tem uma coisa que parece ali meio mágica, né? Algo assim, uma espécie de adorno, de enfeite. Então é aquela pessoa vislumbrada com aqueles sonhos, com aquela situação em que ela observa ali e ela fica maravilhada. E ela olha assim, nossa, mas que coisa maravilhosa que eu tenho, que eu conquistei. E o que são essas taças, né? Esses troféus aí quando a gente fala de relacionamento? São, por exemplo, aquelas pessoas com quem você fica, né? Ou com quem você se relaciona e você observa elas como troféus, como figurinhas de um álbum, né? Tem até aquela expressão, não sei se é muito usada hoje, mas na minha época de adolescente a gente falava, né? Questão de completar figurinha. Claro que sim, uma forma bem imatura de falar, né? Mas quando você fala justamente dessa questão de, às vezes, ficar com várias pessoas, se relacionar. Então, o sete de copas, ele tem exatamente isso. É o quê? Essa necessidade de se provar, essa necessidade de mostrar, olha só como eu sou o bonzão, o bambambam. Bam, bam, que muitas vezes, né, vem de uma sensação de baixa autoestima, vem de uma insegurança muito grande. Então, toda vez que o sete de copas aparece indicando traição, a gente sabe que essa traição ela vai ocorrer por conta de uma insegurança dessa pessoa. Afinal de contas, ela tem essa necessidade de se provar, essa necessidade de mostrar que ela é vamos dizer assim, né, se for o caso de um homem, né, o macho alfa, que é aquela pessoa assim que é o reprodutor, né, o garanhão reprodutor. A gente vai falar dessa forma. Então, o que? Existe um quê de êxtase, um quê de entusiasmo. Por quê? Porque ele não tem muito bem essa noção do que é real e do que não é. E ele se força muito, ele se reforça muito nessa imagem de que, não, eu preciso ser a pessoa que ele faz sucesso com todo mundo e que tem muitos contatinhos e que tem muitas experiências. Então ela atrai por quê? Porque na visão dessa pessoa, dentro do relacionamento, ela não tem essa capacidade de conquistar a outra pessoa, ela não se sente satisfeita por estar num único relacionamento. Por quê? Porque na visão dela isso é pouco, mas não é pouco no sentido de prover, é pouco no sentido de assim, olha só, eu preciso reforçar a minha masculinidade. Não estou falando aqui muito mais sobre a perspectiva masculina, mas poderia ser uma mulher também, tá? A mulher sentir que ela tem essa capacidade de conquistar vários homens, ou ela tem essa capacidade de virar todos os pescoços, né, na rua quando ela estiver passando assim, todo mundo se vira para ela, volta, mas sempre vem de uma vaidade, sabe? Eu quero que você entenda que o que existe essa coisa que é muito voltada assim para a questão da anestesia, para a questão do deslumbramento. Eu falo anestesia não no sentido literal, tá? Mas é muito mais o que? A pessoa que fica buscando uma espécie de alucinógeno, uma espécie de situação em que ela vive muito mais no mundo da fantasia e nessa fantasia ela imagina que ela é a pessoa assim que é capaz de conquistar qualquer um, que é capaz de fazer com que qualquer pessoa fique louca por ela. E aí ela tem essa necessidade de se provar. Por isso que ela busca a traição, por isso que ela busca relacionamentos extraconjugais. Por quê? Porque ela precisa reforçar essa imagem
de pegadora, né? Essa imagem de, eu digo pegadora, tá? Essa imagem de que ela vai ali e realmente está arrasando e tá todo mundo louco por ela. Por quê? Porque na questão da autoestima não tá muito legal. E aí, quando essa pessoa ela não consegue entender a importância de cultivar o relacionamento, por quê? Porque ela está olhando muito mais para a própria autoestima ou para a falta dela, né? Por mais que ela não perceba, ela vai atrás dessas fugas da realidade. Muitas vezes também porque o relacionamento ele pode não estar lá tão bom, né? Existem conflitos, existem situações que não agradam essa pessoa, mas ela também não consegue sair desse relacionamento por um motivo ou por outro, e aí ela busca fora o quê? Uma espécie de anestesia, uma espécie de escapismo, para que ela consiga lidar com as amarguras, que ela consiga lidar com esses conflitos do dia a dia e use essas relações extraconjugais como uma válvula de escape. Então você sempre percebe o que? Existe uma coisa de utopia, existe uma coisa de vaidade muito grande, né? Que é justamente a incapacidade de olhar para as próprias falhas, de olhar para os próprios defeitos e encarar isso de frente. E ela fala, não, eu vou fantasiar aqui com outras relações, porque aí quando eu tô com uma amante, ela vai me achar a pessoa mais maravilhosa do mundo, e mesmo que não ache, ela vai fazer com que eu me sinta assim, e vai mentir pra mim, e não tem problema, né? Porque o que importa é que eu me sinta bem, sabe? E aí a pessoa busca algum tipo de alucinógeno nessa relação extraconjugal, né? Ou seja, sempre vem aí com um intuito de mascarar uma questão que precisaria ser trabalhada internamente, mas que essa pessoa não tem coragem de fazer isso. Por isso que ela busca alguém de fora, certo? Bom, então essa foi a explicação aí do 7 de copas indicando traição. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, né? Compartilhe, comente, inscreva-se no canal, né? E a gente se vê numa próxima tiragem.